Seja bem-vindo a mais um episódio da Piso Piso Arte Podcast. Você que é apaixonado por madeira e quer conhecer o valor desse material numa obra, fique nesse canal. Vamos falar de tecnologia, inovação, durabilidade, tipos de acabamento, tendências de mercado e muito mais. Hoje temos um convidado muito especial, que é um especialista, também é o CEO da Vermaster aqui do Brasil, André Rosa. Como vai, André? Tudo bem, Arthur? Tudo ótimo, a gente ter essa grande oportunidade de passar esses conhecimentos ao longo de muitos anos, falando de tecnologia e tudo mais, e passar também para o público que não tem muito conhecimento ou que não está muito familiarizado com a Vermaster. O que você pode falar dela, o que ela representa no mercado de pisos de madeira, de produtos e tudo mais? Primeiramente, agradecer a audiência aí, a todos que estão nos assistindo. Para mim é um prazer imenso ser convidado pela Piso Piso Arte, pela história que a Piso Piso Arte tem no mercado aí, e poder participar desse podcast. E dizer aí para todo mundo que chegou no mercado aquilo que faltava para o acabamento em piso de madeira. A Vermeister é uma empresa italiana, 65 países hoje, presente em 65 países, 5 certificados europeus, produto inovador no mercado. Hoje a gente vai falar aí, bater um papo sobre as inovações e tudo, e apresentar para essa galera aí o porquê que a Vermeister é a diferença hoje no mercado. Maravilha, André. Tem linhas de verniz da Vermaster que ela é muito resistente a produtos químicos, a bases solventes, desgaste e muito mais, né? Essa tecnologia da Vermaster, ela está superando todas as outras marcas que tem aqui no Brasil. Desses vernizes, porque a gente tem assim um público que corporativo, pisos de tráfego muito intenso, restaurantes, a gente também pode falar de escolas, enfim, até residências. Então, assim, é um investimento extremamente importante para poder se ter algo muito duradouro ao longo de muitos e muitos anos, né? Sim, Arthur, com certeza. A Vermeister, ela tem esses produtos, o primeiro verniz com resistência química, o topo de linha, a linha premium da Vermeister, para vocês que estão assistindo aí, a Vermeister tem 173 tipos de produto, desde um produto econômico a um produto alto padrão. E os produtos premium da linha, ela tem resistência química à urina de animal, álcool, acetona, arrasto de cadeira de rodinha. É um produto inovador e é o primeiro produto com resistência química no mercado, tá? E lembrando que é um produto italiano. E esse ano, curiosidade, Arthur, esse ano a Vermeister faz 50 anos no Nossa, mundo. Estamos comemorando 50 anos no mundo e no Brasil estamos há 8 anos. nossa, já há 8 anos, que 8 anos, o ótimo, tempo coisa passa. linda. André, uma das coisas que a gente recebe muitas perguntas, hoje em dia todo mundo tem um pet, né? Um Sim. cachorro, enfim, um animal de estimação. E a questão da urina de pet, porque tem muita ocorrência, porque a urina de pet ela realmente danifica a madeira, né? Sim, a urina do animal, além de danificar o verniz, se houver insistência ali derramando urina, sempre, porque o pet ele tem esse costume de urinar sempre no mesmo lugar, né? Sim, Sempre acaba fazendo de existe costume. alguns que têm esse comportamento. Aquilo ali vai adentrando, vai ficando, começa a escurecer. A primeira reação da madeira, o primeiro sinal que ela dá, ela muda a coloração dela. Aí depois começa a ficar preto, aí começa o processo de putrificamento. Nossa, Ali você põe a madeira para perder. Se você não der jeito naquilo, não restaurar o piso novamente e aplicar um verniz que tenha resistência química, você põe a madeira para perder. Então você tem que intervir antes. porque assim, a gente percebe ao longo dos anos que quando a gente faz um processo de raspagem, que é a lixação, né, todos os procedimentos, processos e tudo mais,
tem situações que tem ocorrência de urina de pet e realmente mancha e não sai na lixa. Não sai. Esse já é o estágio praticamente terceiro. O primeiro é a coloração do verniz que muda. O segundo estágio, a madeira começa a mudar de cor. Geralmente é na junta. Você olha entre um Sim, taco e outro, começa a ficar mais escurinho. E o terceiro estágio é quando esses pontos mais escuros passam para o meio da madeira. Aí, quando você restaura, passa a lixa, você faz um dos processos de restauro, sim. aí não sai. Ali você já afetou a madeira, porque ela já começou o estágio de putrificação. Ou seja, tem que substituir a peça, Tem né? que substituir. Aí você tem que fazer aquele trabalho além da restauração. Porque uma restauração ela é por etapa, né? Sim. Parte de lixamento, parte do calafeto, parte de reposição, de colagem de madeira. São os processos, né? Vários processos. Não é fácil. Hoje, a turma que pesquisa na internet, faça você mesmo e tudo, parece ser fácil. Mas a palavra raspagem em piso de madeira é errado. É restauração, é um trabalho de restauro. É muito além. Então, isso que as pessoas têm que entender. E quando vai contratar um profissional, saber que tem que contratar uma restauração. Isso é muito importante porque ele vai te passar todas as informações, né, ali da situação do seu piso que apresenta e Sim, tudo mais. Então, assim, é um ponto muito importante que, como a Vermaster tem uma linha, além de resistência, altíssima resistência a solventes, a produtos químicos, também a urina de PET. Isso exato. a gente tem muitas chamadas, né, sobre essa ocorrência, essa situação. E quem também está, de repente, comprando um imóvel e está tendo um novo piso para instalar e tem cachorro. Então, isso é interessante, importante passar para as pessoas que a urina de pet realmente ela pode danificar seu piso de uma tal forma ter que substituir a peça, né? Com certeza. Falando um pouquinho mais desses produtos com resistência química, você me permite apresentar aí Sim. para sua audiência aí os produtos? Vamos lá, Vamos lá. porque é produto de alta tecnologia. Com certeza. O primeiro diferencial que nós temos na linha da Vermeister é o selador, que é esse daqui, ó, o Aquatenax. O Aquatenax é um produto bicomponente, ele é catalisado. Detalhe, nenhum produto que é mono, que é só um, nunca vai ser mais resistente do que um produto que é dois componentes. Não existe, tá? E a Vermaster é a única que tem uma base seladora bicomponente. Já começa a diferença aí, ator. Olha, Ó, o selador já é bicomponente, é 1 litro de catalisador para 5 litros de verniz. O produto tem a certificação, ele vem com os selos de certificação europeia, né? Baixo certo. emissão de gás carbônico, produto à base de água, o setor de qualidade, de produção. E após a aplicação desse selador bicomponente, você vem para o verniz. Aí é onde que entra outra diferença, Arthur. Sim. Produto tricomponente. Não é mais bi, é tricomponente. 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 O que que isso Letra A, significa para quem não conhece, assim, que é leigo no assunto? ele tem são 3 componentes, 2 catalisador mais o verniz, componente A, B e C. O hidro 2K é o verniz, geralmente se aplica uma demão de base e 2 de verniz. Certo. Depois me cobra aí para a gente falar de demão, que é um assunto, um outro tema que a gente tem que entrar aí para explicar Perfeito. para o pessoal, né? Quantidade de crematura para ser aplicada e tudo Isso. mais. Mas em regras, em vias de regra, é uma demão de base e 2 de verniz. E o verniz ele é tricomponente, ele tem também as suas certificações. Esse produto é certificado pela NBA. É um produto que tem alta resistência a arrasto de cadeira. É um produto que não risca? Não, não é isso. Não existe nada que não risque. Uma pedra você consegue riscar, concorda, Arthur? Sim, dependendo da situação. Exatamente, como é um papo entre dois profissionais e quem está nos vendo, né? Às vezes Certo. eu estou te fazendo uma pergunta que é para mostrar para o pessoal que não existe isso, né? Uma das coisas, sem querer interromper, que também é muito questionado, que fazem bastante perguntas, relação à unha de pet, né? Porque não tem um verniz impatível para Não, isso, não mesmo existe. sendo de alta tecnologia. Exato. A gente recomenda para quem tem pet sempre estar aparando as unhas do pet. O que não pode é fazer aquela curva da unha
do animal, porque aquilo quando traciona não tem jeito. Ele não vai riscar o verniz, ele vai riscar a madeira. É muito mais forte do que a fibra da madeira. Mas quando você apara a unha do pet, tranquilo, você pode aplicar o hidro 2K, catalisando corretamente, ele vai resistir. Essas cadeiras, igual a gente está sentado aqui, com Sim. cadeira de rodinha de plástico, você pode passar por cima, não acontece nada. E também tem muita ocorrência Tem referente a rodinhas. demais. Muita gente abandona o piso de madeira por causa disso. Fala, eu não vou ter um piso de madeira na minha casa, porque daqui a pouco eu tenho um escritório lá com uma cadeira, vai danificar. Tudo bem que se você utilizar o Hidro 2K com Aquatenax nesses locais, se o piso vai durar 20 anos, nesse local vai durar 10. Por quê? É um desgaste mais Intenso, excessivo. né? Exatamente. Então ali vai sofrer um desgaste maior. Não quer dizer que daqui 20 anos a casa vai estar por igual. Aonde você tem o trânsito maior, corredor, escada. Escada é considerado alto tráfego. É um lugar de extremamente circulação. Pisa no mesmo lugar, pisa e é tracionado, tanto para subir quanto para descer. Então, não adianta, vou aplicar um produto econômico. A gente tem que entender que toda a linha, que eu falei lá atrás, toda a linha tem várias categorias. Baixo, a gente também tem categoria baixa resistência, moderada, intermediária. né? Cada um usa um termo, né? Uso residencial, alto tráfego, ou baixa resistência, moderado e alta resistência. Toda resina tem essa categoria. E né? Você deve receber bastante pergunta disso. Você que está na linha tratando eles com o cliente. perguntam, né, muito assim, em relação às opções de vernizes que tem. Tipos de resistência que conforme a sua necessidade. Então, assim, quando eu estou com um cliente, primeiro eu tenho que entender o que ele está precisando. Como que é a sua casa, o seu movimento, a dinâmica da casa. Você tem criança, tem cachorro, tem pet. Como que assim, esse movimento que você tem na tua casa, o que você tem muita incidência de sol, ou seja, tem muitas variáveis. Então a gente faz como se fosse assim, perguntas para a gente entender qual a necessidade realmente e o custo-benefício para investimento, para você ter essa restauração do piso e também passando a informação que você tem linhas de vernizes que você pode ter aí tranquilamente aí 20 anos, até mais, se você tomar os cuidados básicos, né? Você ter um pouco de zelo. Então, assim, aquilo lá, porque você fazer um piso, a pessoa está morando no local, é um transtorno. Você tem que desocupar, tem que planejar, tem todo um processo. E esse ciclo de uma restauração de um piso, às vezes consome um tempo para você ter um resultado assim, de eficiência. Então, assim, como o cliente vai ter que investir também em tempo e tudo mais, então vale a pena entender um pouco de assim, o que tem no mercado, o que é interessante, de repente encaminhar uma ficha técnica, passando as informações, orientando, para ele realmente ter esse conceito e ver que realmente vale a pena investir no verniz de alta qualidade. Eu costumo falar para todos os clientes, quando eu tenho acesso, qual produto utilizar? Usa a categoria Premium. Por quê? O transtorno é tão grande você desocupar o ambiente. Isso. São vários fatores, vamos analisar. Desocupar o ambiente, transtorno imenso. Você fazer todo o processo de restauração. O pó não se conta mais porque hoje... Tem o sistema de coleta. Os profissionais top de linha, como a Piso Art, usam os equipamentos que não faz pó. E o pó é mínimo e ainda faz aquela limpeza top, que entrega às vezes até mais limpo do que muitas recebeu. Vezes né? Acontece isso. A maioria, quase a maioria. Mas enfim... Quando você tem esse transtorno de desocupar tudo, de fazer o trabalho de calafetação e tudo, aí você vai optar por uma resina econômica. Então... Para daqui 5 anos, 7 anos ter que restaurar de novo? Não, errôneo. Você tem que usar o produto. É por isso que hoje eu vim aqui e só trouxe o produto top de linha. Sim. E outro detalhe, Arthur, que nós falamos atrás, a madeira é alto padrão hoje. Nossa, como valorizou, gente. Valorizou. Você vê hoje o pessoal pagando piso, imitando madeira. Só piso 300, 400 pau metro. Amadeirados, né? Amadeirado, exatamente. É como se a bijuteria fosse mais caro que o ouro.
Correto? Por aí, Então, TPD, hoje quem tem um piso de madeira, gente, jogar fora um piso de madeira, descartar um piso de madeira, é praticamente um crime. eu ia falar isso. É um É um crime, crime. concorda? Às vezes tem um piso lá de 50 anos, meu, você pode restaurar completamente, porque um piso de madeira, você tem aí de décadas e gerações, entendeu? Pô, a gente Exato. tá, se pensar assim, de uma forma mais abrangente, pô, museus que tem não sei quantos anos aqui no Brasil, lá fora, então nem se fala de um piso de 200, 300 anos e bem conservado, e valorizando muito, porque madeira é atemporal, ela não sai de moda. Sim, sim. E tem mais. Eu vou Hum, falar algo aqui que nós sabemos. sim. Essa dica É. é para quem está nos assistindo e duvida disso. Observa um dia na sua casa, você vê uma caçamba com madeira, taco, assoalho, alguém jogou na caçamba. Dá 12 horas, vê se essa caçamba vai continuar com madeira. O primeiro cara que sabe o que é aquilo, recolhe. André, Na época minha de moleque, eu cansava de eu recolher também, taco. assim, quantas vezes eu ia lá na região do Centro Histórico, Praça da República, Largo do Anúncio, sempre tinha Exato. caçamba de taco. Quantas vezes eu parava de fim de semana, enchia o carro de Tá. taco. Antigo de peroba, e aí a gente guardava para quando tiver um procedimento de restauração, a gente ter esse material Para nobre para substituir. substituir, porque muitas vezes tem situações, até para os arquitetos, gestores de obra e tudo mais, que assim, tem o espaço aberto, né, o conceito aberto. Então, assim, é muito comum remover parede e você já tem um piso existente antigo. Sim. E aí você, de repente, tem que fazer um complemento. E se você tem aquele taco, aquele material da época guardado, você consegue fazer uma restauração sem ser imperceptível, porque a madeira já está oxidada, já teve todo aquele processo. E se você comprar mesmo da mesma espécie e você fazer essa reposição, assim, uma madeireira, você comprar e fazer essa reposição, a cor, a tonalidade vai ser totalmente diferente, mesmo sendo da mesma espécie de madeira. Então, por isso que a gente teve muito essa época de pegar os. Hoje, realmente, você encontrar uma caçamba, se você vai dar meia volta para pegar comprar saco de entulho, o que Sumiu. for, e Sumiu. voltar, já não tem mais. Não tem Não tem mais. mais. Então, Exatamente. esses dias eu estava ali na Alameda Casa Branca, aqui em São Paulo, na travessa ali na José Maria Lisboa, eu vi uma caçamba que na corria não tive como, né? Taco de cana fístula, sétimo 21, periodicidade, mosca branca. Mosca branca. E se você tem uma restauração de um piso antigo dessa espécie cana fístula, você ter esse material guardado, nossa, é formidável, porque você vai conseguir atender a necessidade, dando solução. Exatamente. Então, isso aí é para você ver tanta coisa que acontece no nosso mercado de piso de madeira e as pessoas não observam, não se liga. E tem muita gente que às vezes remove um taco, uma madeira por causa de coloração. Ah, eu já tenho essa madeira há 20 anos, 30 anos e não sabe que dá para modificar. Eu vou falar algo aqui, o ator vai tocar, mas aqui, ó, quem é especialista aqui em tingimento, a Piso Art, mais de 3 décadas que eu conheço eles no segmento de restauração. Tem estrada. Quantas vezes, no começo meu, lá atrás, eu perguntava coisa pro ator de tingimento. Outros profissionais do segmento procuram o ator por causa de tingimento, mudar a coloração da madeira. E muita gente não sabe disso. A Piso foi uma das pioneiras que quando começou a introduzir esse material aqui no Brasil, se não falha a minha memória, que no começo dos anos 2000, mais ou menos isso, as primeiras importações. Base de água? A base de tingimento de óleo. Mais ou menos já tem um bom tempo. Por aí, tá? por aí. Então a gente, como acontece? Lá atrás eu fazia, né, os pigmentos e tudo mais. Aí quando chegou o óleo, que você possa alterar, mudar, tingir, transformar a madeira numa pigmentação que você consegue visualizar os desenhos, a fibra da madeira, sem ficar aquela coisa chapada, isso foi inovador. Total. E a Vermaster tem uma linha de não sei quantas cores, né? Aquilo que eu falei, a Vermeister tem 173 tipos de produto. Dentro dessas 173 tipos de produto, a gente tem o Color Oil, que é um óleo pigmentado que tem 20 cores prontas e mais 20 cores que você pode misturar.
são 40. Eu conto como 20, porque o interessante é você poder pegar isso daqui, abrir e já utilizar, né? Certo. Mas aquele cara que é mais expert, igual você pode fazer aquela coloração. Ó, vou pegar o vermelho com o amarelo, o marrom, misturar com o preto e Você vou faz fazer a sua uma... forma, você põe na balancinha e vai Exatamente, fazendo as suas exatamente. anotações e vai dando a cor. Clarear o piso de madeira ajuda muito. Sim, sim. A pessoa que vai modificar a cor de um piso de madeira, ela tem que entender que, eu vou pegar o marrom e vou aplicar aqui, vai ficar marrom? Não. Você vai pegar o marrom, é a base que você tem. Você tem o marrom. Que cor é a sua madeira? A sua madeira é avermelhada, então você vai misturar o avermelhado da madeira com o marrom que você está levando. Aí não vai dar marrom. Então você tem que Isso, tirar o isso é uma dica avermelhado. muito importante, não só para a área que para o pessoal para os profissionais, mas para quem tem assim, que gosta, que é apaixonado por pisos de madeira, principalmente pisos antigos, a madeira influencia bastante. Exato. Se é igual essa mesa aqui, ó, amadeirado. Ela tem a tonalização preta dela. Então quer dizer que eu vou pegar um branco, vou jogar aqui, vai ficar branco? Não. Não. Porque você vai misturar o branco com o preto. Então você tem que neutralizar isso daqui. E para você neutralizar isso aqui, não adianta você passar uma coloração. Não funciona assim. Você tem que desbotar ela. Então é aquilo que eu falei. Não é raspar um piso de madeira. Chama-se restauração. Errôneo você falar raspagem em piso de madeira. É muito mais complexo, é muito mais além do que uma simples raspagem. É uma obra de arte, você tem que gostar. Eu sou a segunda geração em piso de madeira. Meu pai mexia com piso de madeira, eu comecei a mexer com piso de madeira e nos últimos 7 anos eu sou distribuidor da Vermeister e sou CEO da marca aqui no Brasil. Então, Mas a minha bagagem é lá atrás. Então por isso que eu estou falando essas coisas com propriedade. sim, com todo esse Tá? conhecimento Exato. e tudo que você foi passando ao longo de todos esses anos E de experiência. relembrando quantas vezes o Atur já me ajudou, principalmente nessa Uhum. parte de pigmentação, dúvida, até para outros clientes que a gente atendia, sempre foi solícito. O Atur, a Piso Piso, ela tem uma marca no mercado consolidada, de prestação de serviço, de parceria e de passar conhecimento também para nós que é do segmento. Então, por isso que para mim hoje estar aqui é muito bom, é uma honra. E eu vim, na hora que ele falou, eu falei, fala dia, o horário aí, como que é de madrugada, não importa, tô lá, A gente se entendeu? conhece também há muitos anos, né? A Sim, gente tem muita resenha aí de tudo que possa imaginar em relação a piso de madeira, obra e é, tudo mais. Então, a madeira, né? Então tem assim, também tem aquele aspecto, dependendo da espécie de madeira, que ela tem muito óleo, né? Oleosidade, que a gente fala oleosidade, exudação, que vem de dentro para fora, isso também acaba interferindo. Então, por isso que é muito importante contratar um profissional, ver uma empresa qualificada, que tem experiência nesse ramo, para que realmente ele te orientar e se aquela pigmentação se vai ser funcional para sua determinado tipo de piso ou da espécie de madeira. exato. Se me permitir, posso ir até Hum, um pouquinho além, Arthur? Fica à vontade. Aqui o espaço é totalmente aberto para poder passar todos os conhecimentos para o pessoal. Arquiteto, engenheiro, mestre de obra, essa turma que contrata, que fala sobre piso de madeira para os seus clientes, põe uma coisa na cabeça: profissional não é tudo igual. Eu falo nós, eu não mexo com prestação de serviço, sou distribuidor da marca, mas eu tô lá no 0800, no saque. Eu sei de toda a ocorrência que entra, eu conheço tudo. É igual plantão de hospital, você vê de tudo. Você sabe como que quebrou o braço, como fez aquilo, como o que pode e o que não pode acontecer. Então, eu percebo, eu vejo como os profissionais no mercado são hoje. E profissional que faz a diferença, que segue a conduta, a linha, são poucos. São poucos. É aquilo que nós estávamos falando aqui, são 3 demão, mas vamos entrar no tema. Porque não é todo profissional que tem o gabarito. Eles têm a pressa de fechar o serviço. Fechou o serviço, acabou. O resto, ele vai te entregar assim, empurrando. Você gostou? Às vezes não tá bom. A sua experiência não permite avaliar. E acaba passando aquele pano e falando, não, tá bom, entrega. Mas não é a realidade. Né? Então, por isso que contratar um profissional, seleciona no mercado, não vai só pro preço.
olha o currículo, olha as pessoas boas, porque a gente acaba segurando muita reclamação que não é nossa. Ah, eu não vou colocar piso de madeira porque não tem um bom profissional. Não, não é que não tem um bom profissional. Vocês não souberam escolher o bom profissional. É, É, porque existe uma mão de obra qualificada, mas você tem que pesquisar e buscar, porque o que acontece? Infelizmente, uma boa parte ainda tem os profissionais, né, entre aspas, vamos pensar de uma forma assim, no sentido que eles é que de pai para filho. Então, é assim, tem aquela forma tradicional, meio sim. cultura, e muitos não vão atrás de informações, de conhecimento, Aperfeiçoamento. aperfeiçoamento. Não sei quantas vezes assim você já teve convidando treinamento para conhecer não só a parte de acabamentos, produtos, mas equipamentos, que também isso é fundamental. E Sim. acaba eles não tendo às vezes muito interesse, né? Infelizmente. Infelizmente, a gente chama, só para ser uma estatística, você chama 100, parece 5. Nossa, muito pouco. É poucos profissionais, o ator sempre participa dos treinamentos, é um profissional, ele, a equipe Porque dele, sempre tem sempre está se alguma aperfeiçoando, novidade, né? sempre Sempre está tem. evoluindo. Ah, Tem que foi em acompanhar, né? 2022, a Vermeister mudou um item na composição do Hidro 2K para ajudar o nivelamento aqui no Brasil, porque nosso clima é tropical. A É um gente fez uma desafio para modificação eles, é. porque lá atrás alguém reclamou, falou, ó, o teu produto tal dias muito seco, tem que fazer isso, aquilo. A gente foi lá e aperfeiçoou, só que como mostrar isso? Tem que ir pro treinamento. E cadê o público? Então, E cadê essa turma? O pessoal tem uma certa resistência disso aí, por isso que eu falo. Escolher é profissional é fundamental, meu, para fundamental. vocês. Não vá pelo preço. E se É. for, não reclame depois que não tem profissional. Não teve Ou, administração para escolher. ou que teve algum tipo de problema na sua obra, né? Exato. Isso é. Agora, assim, como a gente falou, só para dar uma pincelada, a gente assim, tem a parte de pigmentação e essa questão do tingimento, só para poder a gente concluir essa Tá. etapa. Quanto tempo de secagem para poder você vir com, com o acabamento, no caso seria o Aquatenax, né? Isso. Depois do pigmento. Então, como que é esse processo? Mais ou menos assim, um passo a passo, de uma forma assim, bem fácil para o pessoal entender e imaginar como que esses processos que a gente tem que ter, tempo de secagem, como também quando se aplica a última demão, liberação ao tráfego, como essa questão às vezes tem que forrar o Boa. piso para fazer uma pintura ou terminar os últimos acabamentos numa obra, como seria o time de tudo isso, os processos, principalmente aí pessoal que é gestor de obra, os arquitetos, para eles poderem se organizar da melhor forma. Boa pergunta, Arthur. Vamos lá. Hum. Começa a etapa de restauração. Quando você está nos finalmente do processo de restauração, você entra com a parte de pigmentação. Color oil é um tingimento, um óleo que você puxa na espátula, faz todo aquele acabamento profissional. Tem que ter o equipamento a orbital, Isso é que é importantíssimo. uma máquina que é para estabilizar o lixamento, não mostra todas as marcas da madeira. Sim, do processo de lixa, De né? lixa. Aplicou o color oil, chegou na cor desejada, você vai ter que esperar 12 horas. Ok. 12 horas a madeira absorver aquele óleo e obrigatoriamente você tem que vir com Aquatenax. Porque uma das eficiências que esse selador tem, ele dá ancoragem. Isso aqui ancora até em plástico. É para aplicar em plástico? Não. Eu estou dizendo que ele ancora para mostrar, né, a ancoragem dele. E aí você tem que vir obrigatoriamente com esse selador. Porque óleo com verniz não combina, Então, eu descasca. ia falar isso, Entendeu? porque o Vinícius é a base de água, poliuretano acrílico, né? E a gente Exato. tá falando de óleo. Então, olha como a tecnologia, como isso é fundamental, passo a passo. Por isso que é muito importante você ter um bom profissional qualificado para poder atender Exato. esses processos. Exato. Então, um dos segredos dele é a ancoragem, que isso aqui tem que ancorar até em cima do óleo. Esperou 12 horas ele sugar, vem com ele. Sem lixar, você tem que esperar 5 horas para vir com o verniz. Sem lixar. Se a madeira houver a necessidade de lixamento para baixar a fibra da madeira, que é uma outra avaliação que o profissional tem que fazer,
se tem a necessidade de lixar ou não, porque muita gente fala, tem que lixar a base ou não? É conforme a necessidade e o profissional que julga, né? Eu tenho que anestesiar, eu tenho que fazer aquilo, é conforme o médico que julga. Então, 5 horas sem precisar lixar, e se precisar lixar, tem que esperar mais 12, porque senão a lixa vai emplastar, né? Então, você tem que esperar 12 horas, vem com o selador. De um dia para o Lixando. outro. Um dia para o outro. Melhor esperar um dia para o outro. E aí depois vem com o selador, o verniz, o Hidro 2K. Primeira demão de Hidro 2K. Mostra um pouquinho ele aqui, ó. Na ficha técnica, ele fala 8 horas por demão. Espera 8 horas. Eu recomendo 12 horas. Porque esse produto aqui, ele é muito forte. São 2 demão. Só que se você vem com a primeira demão dele e depois de 8 horas, se não tiver bem seco, não tiver um tempo legal, e você vem com outra demão, ele derrete a de baixo. Porque ele é forte, aí ele mesmo derrete, a outra não tá bem seca, ele derrete da casca de laranja. Então eu sempre recomendo a cada 12 horas da outra demão. Aí fica perfeito. E todos os produtos têm uma etiqueta de aviso em cima, dizendo a importância de catalisar. Você tem que catalisar na risca, ó, tá vendo os risquinhos? Sim, proporcional cada risca como se fosse assim, pra você fazer litro. uma fórmula, 1 litro. Pra não ter que despejar tudo no galão, às vezes uma necessidade, né? Para poder finalizar um acabamento. E esse Solucione, o que ele significa? Qual que é o... O Solucione é o componente, é o terceiro componente do produto. Ele tem uma das finalidades dele é ajudar até a nivelar a resina. Ele poder espalhar e assentar. Porque como é uma resina bem concentrada, quando você joga o componente B, ele fica bem espesso, bem, sabe? É uma coisa próxima assim de um mel. Aí você joga o Solucione, que é para ajudar eles espalhar. Poder deixar ele bonito. Equalizar assim a gramatura. Uma das funções é essa. Perfeito. E principalmente, eu acho que dias de muito calor, né? Alta temperatura, seco, então ele é extremamente obrigatório, né? E quando você utiliza isso daqui catalisando corretamente, a resistência é top. Não tem nada no mercado que supere. Pode ter algo próximo, mas que supere não. Resistência química e tem assim, resistência também a rastro. Ele tem a versão fosco, semi-brilho, né? Que é o acetinado, e o brilhante, ou não? Sempre as 3 versões. As 3 brilho, versões. acetinado e fosco. E ele tem identidade visual. Quando você vê rótulo azul, é brilho. Rótulo alaranjado, acetinado. Rótulo verde, é fosco. Tá, o fosco tem muitos arquitetos também, assim, já tá tendo aquele conceito daquele natural. Porque, assim, a madeira, por si só, ela tem a sua beleza e aquela naturalidade ser preservada como se não tivesse um verniz e, ao mesmo tempo, bem protegida. A Vermaster também tem uma linha dessa, né? Chama Velvet. O slogan é um passe de mágica. Está lá, mas você não pode ver. A gente usa esse slogan. Legal. Porque parece que não tem nada. Aí você passa a mão, você sente o verniz. Uma curiosidade, Arthur. O Brasil é um dos países que mais consome produto natural. Olha, eu não sabia disso, não. Legal. Exato. Eu participando das reuniões, os gráficos, né, na Itália, a gente sempre comenta o produto Velvet, qual é a demanda, quem domina? O Brasil. Porque as nossas madeiras aqui são aquelas madeiras coloridas. Você tem cumaru, você tem jatobá. Uma diversificação, sucupira. Exato, você tem várias madeiras. Tem tudo que você... Nossa, tem muito. Na Europa você tem o quê? Carvalho. Que predomina. Aí lá o que faz sucesso são os tingidores, o color oil. Nossa, e a madeira também ela ajuda nessa transformação de... É uma madeira mais fácil de tingir, é o carvalho. É o carvalho. Aí, lá é muito óleo pigmentado que eles usam. Aqui no Brasil é Velvet. O cara já tem um cumaru, aquele marrom bonito, aquele P. Deixa bem natural. O peroba, o assoalho de demolição, o pessoal já mete o Velvet nele e fica também, top. Ele é resistente, é bicomponente. Ele tem resistência química, ele é bicomponente. O único empecilho dele é que a gente não acaba expondo que ele vende ele como resistência química, porque ele não vai Aquatenax.
Então, eu ia perguntar isso, porque quando é esse natural ultra fosco, enfim, Exato. se você colocar uma base seladora, no caso o Aquatank, você vai tirar um pouco esse aspecto, né? Isso, a base Aquatensa vai tirar aquela naturalidade que a madeira É. tem. Aí você tem que usar a base One. Só que Ah, a tá. base One é uma outra base monocomponente, ela não tem catalisador, ela sela a madeira e aí depois você vem com o Velvet em cima. Ou se quiser, pode dar 3D mão do Velvet também. Que eu acho que seria mais interessante para poder manter Depende do tamanho da sua obra. Ah, é? É, porque a base é mais barata. É, A ali é Velvet é mais caro. Sim, sim. Então, se você tem uma obra pequenininha, você compra um galão, dá 3D mão, bacana. Agora, se você tem uma obra muito grande, compensa você usar o selador e depois vir com o Velvet. Sim, aí você sela bem para poder ela Exato, absorver tanto verniz, assim, no sentido, né, exato. porque como geralmente piso rustificado, o assoalho de demolição, ele é totalmente ranhurado, tem Sim. os veios, é a própria característica, então vai muito material, né? E responder na outra pergunta que você fez também, do fosco nosso, isso é o Velvet, ele é Sim, natural. Eu vou falar tecnicamente. Quanto maior o número, mais brilho ele tem, ok? certo. O brilhante ele é 60. O acetinado ele é 30. Algumas marcas vai de 30 a Tem 40, uma mas variação. Vermeister ele é 30. O fosco da Vermeister ele é 10. Ele é 10. Da concorrência é 20. Uma diferença Então o boa. nosso é muito mais natural. E quanto menor o número, mais natural. O Sim. Velvet é 5. O Velvet ele é 5. Então, se o Velvet é 5 e o nosso Fosco é 10, é muito próximo. Por isso que todo mundo ama. A pessoa que fala, eu quero uma obra fosca. E ele tem aplicado qualquer produto, pode ser a categoria econômica, intermediária ou alto padrão da Vermeister. O Fosco nosso, ele é 10. Ele fica muito próximo do natural. Isso o pessoal encanta, eles ficam apaixonados. Nossa, isso é formidável. Sabe uma outra pergunta que também o pessoal quer tirar essa dúvida e é pernitente, é no sentido que quando você aplica a última demão e tem que forrar um piso, quanto tempo você recomenda para que tenha uma boa segurança que possa forrar? E qual seria a recomendação também, o tipo de forração? Porque isso é muito comum eles perguntarem e questionarem sobre isso, principalmente que tem muitas obras que o cronograma está bem apertado. E muitas vezes eles não têm aquele prazo, acabam não respeitando. Então, isso é um ponto de atenção também, né? Um ponto de atenção depois, não esquece de falar daquelas ocorrências que a gente tem, né, do pessoal, para até a gente que vai enfatizar isso que eu vou dizer aqui, que é da cura. É um problema grande, ator. O pessoal reclama umas coisas que quer botar a culpa na resina, mas é conduta. Cura. Todo produto, tem que botar na cabeça, todo produto que não é catalisado é 20 dias. 20 20 dias. dias. 20 dias para ele curar. Por quê? Ele cura com oxigênio. Então ele precisa estar respirando. Ele precisa estar Sim. respirando, respirando. Ele vai endurecendo, endurecendo. Esse processo leva em torno de 20 dias. Quando você tem um produto catalisado, Acelera, né? acelera a secagem, porque isso daqui que faz a resina cristalizar. No caso do Hidro 2K, por ele ser 2K, ele cura total 7 dias. 7 7 dias. dias. Com 3 dias, ele já está 80% curado. Ótimo. Então, em 3 dias, você já libera o ambiente para total, para abusar dele. Porém, com 24 horas, você faz a mudança seguro. Seguro. 24 horas você fala depois da aplicação da última demão? Isso, mudança. Mudança. Estamos falando mudança. Tá. Presta atenção aí, Tá. hein, gente? Mudança. Para você abusar do piso mesmo, 3 dias. Total Ok. mesmo, para você deixar cair urina de animal, acetona, álcool, thinner. 7 dias. Hidro 2K. Os demais, 20 dias. Tá? A gente tem um outro produto que é o Waze, que o Ismael vai colocar aí a aplicação dele. A gente fez a aplicação naquela obra da Associação das Amarelinhas, né? Sim, sim, foi a Casa das Amarelinhas, uma associação que cuida das crianças que são carentes, com problemas de saúde gravíssima, também de Down, e aquele espaço é aberto para poder atender todo esse público, né? E lá tem
como um movimento intenso e crianças se jogam no chão, derrubam comida, aquilo, né? Eles deixam aquele espaço também para poder ter uma atenção de recreativo e tudo Sim. mais. Então lá realmente a gente fez uma restauração muito bacana e usou um verniz também da Vermaster, que é o Easy, né? O Easy é linha Premium, ele tá abaixo do Hydro 2K. Depois do Ace, quem tá no topo é o Hydro. O Ace também tem resistência química, foi aplicado lá com a Aquatenax, Sim. né? E ele 20 dias. Com 7 dias, a resistência dele tá 80%, mas a cura total, 20 dias. Tá? Então é muito importante esperar isso daí. E voltando na parte de forração, quando você vai forrar piso, mesmo depois de curado, você só pode forrar depois de curado o piso, a resina, conforme a categoria. Aí você tem o que colocar, não é qualquer coisa. Geralmente o pessoal pega aquele plástico preto, aquilo ali é Aquilo não terrível, pode, né? jamais, jamais. Aquilo ali o pessoal vai, forra aquilo, aí cai algum líquido, vai cair o thinner. Ah, o Hydro 2K ele tem resistência química. Só que peraí, quando você deixa o produto cair debaixo da lona, aí ele, vamos supor, E ficar dias. ele vai começar a cozinhar. É. O negócio vai subir, vai descer o vapor tal, e não começa a sair, aquilo vai cozinhar, aquilo vai marcar. Esse é o primeiro passo. Então, e o segundo passo, não se põe lona. A não ser que eu vou forrar para pintar e eu vou tirar no mesmo dia. Final do dia, ó, vou aqui, forro aqui, faço a pintura ou faço alguma coisa, chegou o final do dia eu retiro. Retiro. Aí tudo bem. Caso contrário, eu vou ficar uma semana no processo de gesso e tal, você vai utilizar papelão ondulado ou aqueles, pode falar a marca de outros papelão? Pode, tranquilo. Aquele estilo salva-piso, que é uma parte papelão e uma parte de plástico bolha. de plástico bolha. Papelão sempre voltado para baixo. Sempre, Tá? sempre. Mas Papelão. por que o papelão tem que ser a parte lisa sempre para baixo? Porque eu sei por quê, mas gostaria de você explicar porque acaba marcando. O que acontece? Por que fica aquelas Costelinha. diferenças, as costelinhas? As costelinhas. Para quem não, assim, por curiosidade, por que acontece isso? Aí é onde que tá a prova que a madeira, a resina, precisa do oxigênio para curar. Sim. Porque justamente ele tá curando, processo de cura. Ele tá respirando. Você põe aquelas costelinhas, se abafa aquilo cozinha e aonde que tem as ondulação, aquilo tá respirando. E aonde que tá encostado vai marcar, vai ficar todas aquelas costelinhas. É como se também fosse um processo de oxidação ali, né? Exato, exato. A mesma coisa, a tinta tá fresca, você só botou o dedo ali, você põe 5 dedos ali, vai ficar só as marcas do dedo. Aonde que não tá, não vai. Então, por isso que é muito importante respeitar o prazo. Por isso Total. que é outro ponto, planejar. Porque assim, se você tem um cronograma, e aí geralmente o piso é uma das últimas etapas numa obra, Sim. tá? Isso é importante, porque imagina, você investiu no piso, no acabamento, o melhor verniz, o custo, né? Os insumos não é barato, então isso e você vai ter algo para muitos anos, assim, décadas, se você tomar esse cuidado. E aí a questão de você deixar isso para uma das últimas etapas. A gente recomenda pelo menos deixar a pintura ou semi-pronta, forra o piso no prazo determinado pelo próprio fabricante da cura, sempre a parte lisa para o chão. E aí você faz o retoque de pintura, alguns últimos ajustes e já em vias de você já fazer a sua mudança, de você já usufruir o local. Então, num cronograma, essa questão de poeira abrasiva, isso também tem que tomar muito cuidado. Às vezes, prestador de serviço que entra no local não toma também seus, né? Então, assim, é muito importante ter o piso como uma das últimas etapas. E uma outra coisa também que eu aconselho, sempre de forma contínua, porque tem situações de obra que eles querem fazer fracionado. Fazer em 2 etapas. Faz assado, depois faz os 4, por causa do espaço e tudo mais. A gente não recomenda, né, André? Não. Às vezes é preferível você contratar uma equipe de mudança ou aquelas pessoas que desmontam móvel, desmontar os móveis, colocar lá no canto, porque desmontado dá para você empilhar ele, né, acomodar e depois pagar para montar de novo.
Porque o processo feito de uma vez só vai ficar mais perfeito. O tempo, você não vai ficar, você vai esperar a cura de uma vez só. Sim. É mais benéfico para o teu piso de madeira, porque volta lá o que a gente falou no começo, Arthur. Piso de madeira é coisa nobre, é uma coisa chique. Hoje vai instalar um piso de madeira para você ver, vai comprar só a madeira o preço que tá. Nossa, assoalhos, então. É, Valorize o seu piso de madeira. É coisa hoje, quem instala piso de madeira hoje é classe A. classe A. Classe A, isso é fato, é fato. Então a gente tem que se aprender a tratar melhor o piso de madeira, saber respeitar ele e quando utilizar um verniz, fazer um processo de restauração, fazer e atender todas as expectativas, né? Todas as recomendações que o Sim. profissional passa, né? E principalmente limpeza. Então, é uma outra coisa também que pergunto muito para nós. Sempre, como que é a limpeza? O que que você recomenda? A gente orienta, lógico que a gente já está há muitos anos, mas como você aqui, né, o CEO da Fairmaster, e que você, assim, depois da cura, quais que são os procedimentos porque assim, eu já falo logo de cá, nada de supermercado. Ou seja, nada de É cera. É criminoso. criminoso. Imagina, você está Criminoso ir aplicando no um mercado e verniz, comprar uma coisa de você cera. está aplicando um verniz hidro, o investimento, tudo. Aí, aí a sua funcionária, quando vai ver, está passando uma cera. Cera não é Criminoso. verniz, então você está indo completamente na contramão. Então, assim, o que eu falo? Nada de supermercado, mas, André, me passa a orientação para o pessoal, para o cliente final, ou enfim, como que é essa limpeza, manutenção, porque também tem situações que a gente está fazendo um piso num restaurante e às vezes tem aquele prazo que não tem como esperar e já tem menos de 24 horas já colocando as cadeiras e também tem a questão da limpeza. Então, assim, para o público residencial, como que você recomenda? E aqueles que também a questão de área comercial. Papel e caneta, todo mundo anotando, hein? Papel e caneta que todo mundo anote isso. Isso é importante. Porque é uma coisa tão importante e o pessoal larga a mão. Depois, se você permitir, você conta ou quiser que a gente falar sobre uma ocorrência que a gente teve numa obra Sim, sua, né? sim, Que a gente sim. foi e deu, você viu? A gente Quando ficou foi até com a ver, cara no falta de. chão, né? Quando foi ver, Limpeza. falta de Mas limpeza. primeira coisa, vai utilizar o limpador depois da cura do verniz. Se teu verniz é depois de 7 dias, você só vai usar limpador depois de 7 dias. Se a cura é 20 dias, 20 dias. Primeira coisa. Antes disso, limpeza seca. Exatamente. Vassoura, Só tudo. vassoura de pelo, crina de animal. Sim, Aonde sim. que eu compro a vassoura? Pega o telefone ou joga no site. Piso Arte. Vai lá, eles vendem, eles têm. Toda empresa tem que fazer o pós-venda para o teu A gente cliente. também indica onde tem, vende Se para for vocês alguma coisa também. específica, De né? vocês terem esse outro Então, primeira caminho. coisa, antes da cura, vassoura de pelo. Após isso, vai utilizar o limpador. A Vermeister tem um detergente neutro, que é um produto italiano com uma fragrância única, exclusiva dela, Concentrado, né? concentrado. Ela é uma botelha, né? Italiana é uma botelha. Ela é um frasco de 1 litro e ela tem uma tampa dosadora em cima. Uma tampinha daquela para 1 litro d'água, se é um piso novo. Acabei de restaurar uma tampinha para 1 litro Já d'água. tá limpo, tá tão. É um piso antigo que já está mais encardido, você Sim. vai concentrar mais. Você vai colocar 3, 4 tampinhas conforme a sujeira. Eu fiz meu piso é novo. A Piso Arte foi lá, restaurou. E aí depois recebi uma visita em casa, fiz uma festa. Eu ponho 2 a 3 tampinhas, porque o piso já está mais sujo. Eu vou tirar a marca de bebida e tudo. Então é conforme a necessidade. Mas normal, uma tampinha para 1 litro d'água. Jogou ali, pano torcido, não precisa ser aquele exagerado para não dar infiltração na madeira. E vai passar na madeira, vai ficar lindo, a casa vai ficar perfumada. O limpador descontamina e tudo. Né? Bem funcional. Bem funcional, é muito importante. Todo mundo, se vocês pesquisar o nome da Vermeister na internet, vocês vão ver muito vídeo meu. Aí o ator fala, o CEO, eu sou o CEO. Só que eu gosto de ficar na obra. Ia falar isso, aquele que respira a obra. Eu me sinto melhor numa obra fazendo uma assistência técnica, um acompanhamento técnico, do que às vezes numa reunião lá na Itália. Eu prefiro isso porque eu sou de obra, eu gosto de pegar uma madeira assim, aquela transformação. Aquilo para mim é minha essência, é minha base.
Então, e me dói também quando eu vejo um piso sendo maltratado, né? Depois de todo um processo, né? E a pessoa não Nossa. saber cuidar Conta aquele caso daquela obra lá. do Morumbi. Então, a Não, não gente... precisa falar o local, né? assim, mas foi um serviço que a gente fez, aplicou o hidro fosco, ficou lindo, assoalho de IP, Muito formidável, lindo, muito muito. bonito, um aspecto bem natural, leve. A cliente adorou, amou, mas depois passou, acho que um período de, não sei, uns 15 dias, alguma coisa assim. Ela questionou porque não estava conseguindo limpar o piso e estava ficando sujo, não sei o quê. Onde pisava, marcava e estava Marcava com e risco. achava que o problema era do verniz, a opção que ela escolheu, porque é fosco. E aí falei, olha, mandou foto, olha, tá bem, a gente pisa, fica, não sei o que, sujo. Aí falei assim, André, vamos dar uma passadinha lá, ver melhor, com mais detalhes, entender tudo isso, e aí pessoalmente conversar com a proprietária e tal. E aí, ao chegar lá, certificamos que faltou uma Limpeza. limpeza. E aí você levou também o limpador. limpador, fizemos essa limpeza, né? Você passou, fez, explicou para a funcionária dela como que é. E aí, no momento que foi fazendo, viu que o piso realmente estava ficando bem limpo, perfeito, Ficou... como se fosse o acabamento original. Tinha acabado de aplicar, o verniz, e aí ela ficou meio assim, né? Ficou sem graça, né? Ficou olhando para nós, acionou aí a equipe. funcionária, né, falou, olha, a sua limpeza não está sendo eficaz. E tanto que a gente deu de cortesia o limpador para ela e depois ela ficou super feliz e teve um resultado bem interessante lá. Os verniz da Vermeister, a ocorrência é muito pouca de assistência técnica. E as poucas ocorrências que tem, é raro eu não poder ir. Eu faço questão de ir. Justamente para mostrar aquilo, acompanhar, sentir. Porque para você fazer uma coisa com excelência, você tem que estar em todas as áreas. Você tem que saber como funciona tudo para poder entender, né, e ter propriedade de falar. E quando nós fomos para essa obra aí e atendemos essa ocorrência, e depois saímos de lá, para mim foi um alívio. Foi um alívio, eu falei, nossa, putz, né? Ainda bem, porque e 90% das nossas ocorrências, quando a gente chega no local, é limpador. É falta de limpeza. É falta de limpeza. É falta de limpeza. Eu falo, gente, é terrível. E você falou das obras, como você convive bastante, teve alguma que foi um desafiador, um caso aí, ou um case de sucesso aí que você se surpreendeu nessa trajetória toda da Vermaster aí, em relação quando tem alguma chamada, alguma ocorrência que você tem que resolver, ou uma obra que foi desafiadora para você, de repente, ter uma pigmentação, alguma coisa nesse sentido? Sempre que tem uma obra assim, uma madeira mais escura, algo assim, é mais difícil. Já teve obras mais difíceis. Mas não que a gente não conseguisse atender a expectativa do cliente ou de não dar jeito. Agora, a obra mais top, assim, sempre tem aquelas obras mais que te traz mais emoção, que são referências. Tem muito local, ou é prédio público, ou é uma casa muito conhecida. Você fez o restaurante Hits no Iguatemi. Lá eles precisavam desmontar o restaurante depois do horário de funcionamento. A gente conseguia ter liberação quase meia-noite, aí trabalhava até 7 da manhã, aí era meio-dia, não, bem antes, era umas 10 horas eles já estavam chegando para montar o restaurante, aí à noite desmontar, a gente fez uma operação ali. Um plantão. Um plantão, e não teve nenhum tipo de ocorrência. E aquela obra, para nós, é uma emoção assim, de satisfação. A gente colocou total na internet, colocamos tudo, fizemos um vídeo dela que bombou nas redes sociais. Então, não existe. Para nós que somos profissional, existe um grau de dificuldade maior. Sim. Mas não que a gente não resolva. Olha, é difícil, a gente sempre resolve. Sempre resolve. Às vezes atrás de madeiras que a gente nem encontra mais, a gente acaba tendo nossos contatos e para poder fazer uma restauração. Agora, eu já abandonei obras, por falta de profissional.
a pessoa vai lá, o cliente, o arquiteto, o engenheiro, a dona da obra, contrata aqueles lambão, aquelas pessoas que só têm a pressa de fechar o serviço, depois, se puder, aplica água até de batata para entregar a obra. Aí vai lá, faz de qualquer jeito, não fala para o cliente que é profissional, mas não é. Aí chega na hora lá, faz de qualquer jeito, não catalisa corretamente, nunca fez um curso com a gente na vida. Aí quando chega na hora lá, fala assim, ó, eu não faço milagre não, viu? Mas eles estão perdendo espaço total, porque a tecnologia, a internet, o pessoal sempre estão, até no outro podcast, falando que os clientes já estão mais atentos. Eles pesquisam, às vezes você vai chegar a fazer um orçamento, já sabe falar o nome do produto, ou já tem uma ideia do que começa a fazer perguntas, como que é o procedimento e tudo mais. Então essa turma não está acompanhando e não vai ter espaço. E esse espaço que você está reservando aí, fazendo esse podcast aí, eu acredito que vai ajudar bastante o pessoal. É uma coisa muito bom. Parabéns a Piso Piso. A intenção de poder passar muito conhecimento nessa área, não só para os profissionais, para quem é arquitetos, enfim, toda a área de gestão de obra. Então isso é muito importante, porque hoje em dia praticamente quase todos os imóveis têm piso de madeira. Exato. Então isso é muito importante. Somente o alto padrão. E só para poder a gente também, lógico que o papo aqui está sendo super gostoso e de muitas informações. Mas assim, a Vermaster tem muitas outras linhas, né? Tem de adesivo, tem a área externa também, né? Que para poder preservar, tem muita coisa. Então, assim, a gente tem que combinar de uns outros episódios para poder a gente passar isso também, porque a gente está falando de acabamento, vernizes, mas tem muita coisa para poder aí envolvida, desde da instalação de um piso de madeira até o acabamento ideal, né? Arthur, a minha equipe aqui no Brasil, eu costumo dizer, é 24/7. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Para mim, você chamou, a gente vem. Para mim, é um prazeraço participar de qualquer projeto seu. É um prestígio para nós também. Pode contar numa futura live aí, para a gente conversar com a turma, dar mais dica, poder crescer esse mercado nosso com qualidade. É um setor que cada vez mais está sendo respeitado, cada vez mais profissional investindo. Um novo conceito. Um novo conceito. As resinas estão se aprimorando. Eu costumo dizer, as resinas mais conhecidas não quer dizer que tem os melhores produtos, né? Sim, hoje você tem as resinas, que tem o conhecimento, que é popular, todo mundo conhece. Mas não é a melhor. Até sinônimo, né? Isso, mas não é a melhor. E não entra em certo desafio. Igual nós da Vermeister. Com o Hidro 2K, nós topa qualquer desafio. E com as suas devidas proporções, da marca da concorrente, marca A, marca B ou C, aí você vai ver, poxa, tem uma linha de verniz, que é aqui, no caso da Vermaster, que é tão eficiente e eficaz em resistência a produtos químicos, urina de PET, que outras marcas já não têm esse benefício. E aí você vai ver o custo de uma e o custo da outra, você fala, eles são quase equivalentes, né? Equivalentes. Então... E outra, não tem... pode ter alguém que tenha... o meu produto, se cair um exemplo, álcool, não mancha. Mas às vezes se arrasta uma cadeira, ele risca. Aqui tem tudo. Resistência química, resistência a tráfego, acabamento. Tem resina de alto tráfego aí no mercado que o cara não tem um brilhante. Não, só fabricamos acetinado e fosco. Não. Aqui tem tudo. Tem toda a versão, tem tudo. É 24/7. André, quando tiver a próxima oportunidade que a gente vai combinar, vamos falar um pouquinho assim, área externa, que é importante, a questão de instalação, a parte de fazer a cola, né? A cola PU, o material a ser adequado para poder fazer essa instalação, como também outras matérias, outros produtos que você também trabalha, né? Sim. A parte de quê? De contrapiso, impermeabilização. A Vermeister tem tudo. Tem a parte do tratamento de contrapiso para endurecer, às vezes o contrapiso muito arenoso, tem autonivelante, tem a parte de cola,
tem a parte de impermeabilização. Então tem muita coisa para Muito. poder. A gente vai passando também para o público, entendendo tudo isso que é fundamental, a parte estrutural. Esse ano a gente fez o logo de comemoração da Vermeister. 50 anos pensando em piso de madeira. A gente Aí, tem ó. tudo. Legal, André, legal. Então, assim, a gente está, infelizmente, o nosso tempo já está acabando. Passou muito assim. rápido, mas a gente vai ter os próximos episódios. E tudo que você tiver dúvidas ou querer mandar mensagem, tirar alguma informação, tem o nosso canal, fiquem à vontade, porque às vezes vocês têm uma situação que a gente possa aqui discutir, Sim. né? Algo que a gente possa aqui passar isso para vocês de uma forma bem dinâmica e técnica também. Então, assim, segue os canais da Piso Piso Arte, vocês vão ter todo esse conteúdo para quem ama madeira, pisos de madeira, como também toda essa parte aí, como valorizar esse material na sua obra. Então é isso aí, até o próximo episódio. Agradeço a todos que participaram aqui e como também aqueles que assistiram e poder ter esse conhecimento, compartilhar esse conhecimento todo com vocês. Um grande abraço.